O que as pessoas querem dizer quando elas falam coisas como graças a Deus, se Deus quiser vai dar certo? Qual é a diferença desse tipo de afirmação para as outras afirmações que nós fazemos no dia a dia? Como é que a gente tem que avaliar esse tipo de afirmação? Quer saber a resposta para essas perguntas? Assista esse vídeo. Fala galera, mais um vídeo do canal Arte de Pensar. Hoje eu vou falar aqui de uma coisa chamada perspectivismo religioso, que é basicamente o seguinte, é a visão de que as afirmações religiosas ou as crenças religiosas, elas demonstram a visão de mundo das pessoas e elas têm que ser analisadas dentro dessa visão de mundo ou como afirmações de fé, não como afirmações de fato. Se vocês lembram, eu fiz um vídeo na série Filosofia da Religião falando sobre a racionalidade da crença religiosa, sobre essa questão, será que a gente pode defender racionalmente a existência de Deus? Ou será que é, como dizia Kierkegaard e outros filósofos conhecidos por fideístas, que defendem que a crença religiosa não pode ser justificada racionalmente, quando a gente tenta racionalizar a crença ou dar critérios racionais para a crença, a gente tira aquilo que é próprio da crença religiosa, que é ser uma questão de fé e não de fato. Mas a questão é a seguinte, tem alguns autores que defendem esse ponto de vista do perspectivismo religioso e que afirmam que as frases, por exemplo, que eu citei ali na abertura, se Deus quiser, graças a Deus que deu certo, ou afirmações sobre o juízo final, sobre algumas outras coisas ligadas à religião, seja ela cristã ou qualquer outra, elas expressam, no final das contas, uma verdade existencial. Elas trazem sentido para a vida da pessoa dentro daquela visão de mundo que ela constrói, pautada na religião, e, portanto, elas são bem diferentes das outras afirmações que nós falamos no nosso dia a dia. Diferentes de quais tipos de afirmações? Das afirmações que nós chamamos de juízos de fato. Por exemplo, que eu estou agora sentado na minha casa gravando um vídeo, ou que a parede que está atrás de mim é branca, ou mesmo afirmações que nós podemos verificar empiricamente nas ciências naturais mesmo, por exemplo, que o metal dilata quando é aquecido. Esse tipo de afirmações, eu posso confirmar se elas são verdadeiras ou falsas recorrendo à minha experiência sensível, aquilo que eu estou enxergando, aquilo que os meus sentidos me mostram. Só que para um filósofo perspectivista sobre a religião, ele vai dizer que as afirmações religiosas não são assim. Eu não tenho que ficar verificando, por exemplo, se de fato Deus existe, se existe um ser na realidade com as características que se supõe que Deus tem, quando uma pessoa fala que acredita em Deus ou que graças a Deus alguma coisa na vida dela vai dar certo, porque isso nada mais que expressa um sentido, um significado particular para a vida dela. Aliás, um filósofo muito importante na tradição filosófica ocidental que defendeu esse tipo de visão sobre a crença religiosa é um cara chamado Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco, que a obra dele praticamente sempre é dividida em dois períodos, onde no primeiro período ele vai falar que a função da linguagem é descrever as coisas da realidade, ou seja, ela tem uma função de representar o mundo, e nesse sentido, só aquilo que seria verificável pela experiência pode ser representado pela linguagem, então as afirmações religiosas não teriam sentido, mas no segundo momento ele defende isso que eu chamei até aqui de perspectivismo religioso, que no caso a linguagem religiosa é um entre os vários usos que nós podemos fazer da linguagem em contextos diferentes, em situações diferentes, que ele chama de formas de vida, onde nós fazemos jogos com as expressões linguísticas, com as frases que nós proferimos. Então, o jogo de linguagem religioso, por exemplo, ele teria sentido dentro da própria religião, dentro do próprio contexto religioso, da forma de vida da religião, e, portanto, essas afirmações como graças a Deus, ou se Deus quiser vai dar certo, ou de que Deus existe mesmo, seriam afirmações que trazem sentido para a vida das pessoas, trazem sentido existencial, são verdades existenciais dentro do jogo de linguagem religioso. Em resumo, o que ele afirma é que a questão da existência de Deus não é uma questão de fato, como uma hipótese científica. Na verdade, se você fala que Deus existe, você está afirmando uma coisa que faz sentido para a tua vida. Então, somente, não que exista um ser na realidade que tem certas características independente da tua crença. Mas será que de fato é assim, gente? Será que uma pessoa que afirma que acredita em Deus ou que fala frases como graças a Deus, enfim, que ela realmente, além disso trazer sentido para a vida dela, ela não acredita que de fato existe um ser na realidade que tem certas características, certas qualidades, como ser todo-poderoso, ser criador do universo, ser bondoso,
e que esse ser pode ajudá-la a superar algum tipo de problema ou que ele pode servir como motivação para ela, além de simplesmente trazer um significado particular para a vida dela? Faça uma análise pessoal quando você mesmo afirma coisas como graças a Deus ou se Deus quiser. Você não acredita que de fato existe um ser na realidade que tem algumas características e que ele vai continuar existindo independentemente da sua crença na existência dele ou não, ou da crença de todos os crentes na existência dele ou não? Então, é justamente para isso que um filósofo britânico chamado Richard Swinburne atentou quando ele fez uma objeção, quando ele contrariou essa ideia do perspectivismo religioso, falando que as crenças religiosas elas não só expressam a intenção da pessoa de viver de uma certa maneira, de viver num certo estilo de vida ou de ter ali um sentido particular para a vida dela, mas elas realmente acreditam que existe um ser na realidade que tem um conjunto de características, um ser que é eterno, que é criador, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, enfim, que tem todas aquelas características que inclusive eu tratei aqui num vídeo da série chamado Conceito de Deus. Aliás, tem filósofos, vários hoje em dia, que defendem e acreditam que é possível defender racionalmente a existência de Deus, ou seja, com argumentos, tratando a questão da existência de Deus como uma questão de fato e não somente de fé, não somente que traz um sentido para a vida. E eu vou deixar a descrição o link aqui na descrição do vídeo sobre o vídeo do Conceito de Deus, que me parece que é isso que eu descrevo ali no vídeo que as pessoas realmente acreditam que existe, quando elas afirmam que existe um Deus e que elas têm fé e que graças a Deus alguma coisa na vida delas vai dar certo. Claro, estou falando de uma perspectiva aqui teísta de Deus, mas não desconsiderando as religiões orientais e tal, que eu até já fiz um vídeo aqui também sobre o panteísmo, que é uma visão bastante presente nas religiões orientais. E você, por exemplo, pode se perguntar se quando você fala coisas como tomara a Deus que dê certo, graças a Deus, você só está falando coisas que trazem um sentido particular para a tua vida, uma motivação para a tua existência, e nesse sentido as afirmações religiosas seriam mesmo redes conceituais dentro do jogo de linguagem religioso que traz sentido para a vida, e essa que é a função delas dentro desse jogo de linguagem, desse contexto, dessa forma de vida, ou se você acredita que, além de ser uma mera motivação, Deus realmente existe como um ser, na realidade, independente dos crentes, independente das crenças das pessoas que falam que acreditam nele, numa religião específica ou em outra, certo? E eu deixo esse convite, faça essa autoanálise, coloque o seu comentário aí no vídeo e se inscreva no canal, veja as nossas referências.